Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de Imperador Gélido. Peço que deixem o like e um comentário para fortalecer o canal. Bom, sem muita enrolação, vamos pra teoria. O dia estaria amanhecendo, porém, Akashi estaria ajoelhado em frente ao Imperador e Primeiro-Ministro, tendo Zango Carrasco ao seu lado de cabeça baixa. Meu Imperador, vim reportar o sucesso da missão que a mim foi concedida, e como pode ver, Zango a partir de agora seguirá o Império e ajudará contra o combate aos rebeldes. Diria Akashi. Muito bem, Capitão Kurokawa, sua performance como sempre foi perfeita. Eu, como Imperador, gostaria de o condecorar com o posto de Comandante do Império. Diria o Imperador. Agradeço imensamente por essa honra, porém, gostaria de relatar mais uma coisa que é de seu interesse. Diria Akashi, enquanto se levantava. Claro, pode relatar, houve confronto com algum membro da Night Raid ou algo do tipo? Diria o Imperador curioso. Não senhor, os senhores me pediram para que eu tentasse controlar meus poderes desconhecidos, não é? Pois bem, acho que consegui permissão para sacar minha espada. Perguntaria a Akashi. Oh, isso é uma ótima notícia, comandante Kurokawa. Por favor, nos mostre o que consegue. Diria o Imperador animado. Espere um pouco. Diria o Primeiro-Ministro, interrompendo a conversa. Imperador, entendo que esteja animado para ver o poder dele, mas é arriscado permitir esse tipo de coisa sem ter guardas apropriados ao nosso redor. Falaria o Nest. Com todo o respeito, Primeiro-Ministro, mas eu recebi autorização direta do Imperador, está insinuando que sabe mais que ele. Akashi perguntaria de forma educada mas provocativa, começando a colocar parte de seu plano de tirar o Primeiro-Ministro de jogada em prática. Ora eu nunca disse isso. Diria o Nest. Eu apenas me preocupo com a segurança do Imperador. Completaria ele, um pouco irritado com Akashi, mas mais preocupado com a opinião do Imperador, afinal, não tinha pessoa melhor no mundo para saber o quão influenciável aquele garoto é. Tudo bem, Primeiro-Ministro, eu confio no comandante. Por favor, mostre o que aprendeu a controlar. Falaria o Imperador. Entendido, meu senhor. Falaria Akashi, sacando sua espada e liberando um pouco menos de poder gélido do que quando enfrentou Akame e Bulat para evitar chamar muita atenção, mas ainda conseguindo fazer um show de luzes e ar frio na sala suficiente para impressionar uma criança como o Imperador. Acho que entendi os planos dele, isso não é nada perto do que aquele ser dentro dele controla, acho que ele deve querer subir aos poucos. Pensaria Zango, que ainda estava de cabeça baixa. Alguns segundos se passariam daquela demonstração, deixando o Imperador bem impressionado, afinal, ele era tão protegido pelo Primeiro-Ministro que coisas básicas já o deixavam interessado. Muito bom, comandante Kurokawa, isso excedeu minhas expectativas em você. Como prova disso, o darei um desejo, e farei o possível para cumprir. Diria o Imperador. Agradeço imensamente por essa oportunidade, não quero parecer rude, mas já tenho um pedido em mente. Eu quero que ao invés de responsabilidades com o exército, o senhor me dê permissão para montar uma guarnição pessoal focada em seguir os rastros dos revolucionários e da Night Raid. Falaria Akashi com determinação. Isso não é difícil de fazer, gostaria de saber quem serão os membros dessa equipe. Diria o Imperador. O primeiro gostaria que fosse esse ao meu lado, Zango. Não tenho outros nomes em mente, meu objetivo é procurar e reunir pessoas que sirvam para esse trabalho por conta, mas claro que relatando tudo ao senhor. Falaria Akashi, fazendo soar o mais inofensivo e benéfico possível para que não fosse contestado pelo Imperador. Meu Imperador, acho que não é uma proposta ruim de se aceitar, mas deve ter cuidado e monitorar muito bem os passos desse rapaz. Cochicharia o Primeiro-Ministro no ouvido do Imperador, que assentiria com a cabeça. Pois bem, você tem autorização para reunir essas pessoas, desejo que dê o melhor de si pelo bem do Império. Diria o Imperador, animado por ter um soldado prestativo e antirrevolucionário tão forte. Eu que agradeço por tanta generosidade, com a licença dos senhores, vamos nos retirar para organizar algumas coisas. Diria Akashi, abaixando a cabeça. Claro, pode ir. Antes de sair, apenas gostaria que soubesse que a General Esdeata está voltando para a capital. Achei que gostaria de saber por seus poderes se assemelharem tanto aos dela, talvez pudesse pedir instruções pela ela. Comentaria ao Primeiro-Ministro, tentando parecer um bom moço depois de ter perdido um pouco de moral na frente do Imperador anteriormente. Terei isso em mente nos próximos dias, obrigado pela informação. Diria Akashi antes de sair da sala do trono. Nos próximos dias, Akashi começaria junto de Zango a procurar por pessoas dentro da capital que pudessem servir de algo para seus objetivos. Junto disso, Akashi manteria sua parte do acordo com Zango, começando a pesquisar sobre formas de fazer as vozes em sua cabeça pararem. Ainda era cedo para algum resultado notável, mas a pesquisa avançaria. Dias se passariam na capital. Esdeat chegaria e, assim como na história original, ordenaria que seus capangas espalhassem má fama para Night Raid matando alguns políticos, e depois disso, irem para um navio que provavelmente seria atacado por eles. Assim como na história original, Bulat acabaria por morrer e entregar a Incurso para o Tatsumi, não antes de matar Daidara e Liver, deixando Liao para Tatsumi matar. Com a perda de capangas fortes, Esdeat pediria ao Primeiro-Ministro para achar 6 pessoas para formar um esquadrão especial. Os chamados seriam os mesmos da história original.
Eles se reuniriam e se intitulariam como os Yajas. Pra quem não lembra, uma rápida introdução. Seiyu, doida do cachorro bombado. Wave, Tatsumi do governo. Kurmi, Akami do governo. Rum, anjo. Boss, incendiário incrivelmente gente boa. Doutor Stilich, doutor maluco. E claro, a comandante deles, Esdeat. A história seguiria sem muitas alterações feitas por Akashi, a não ser o fato de ele ter ido conhecer os Yajas e ficado amigo de Wave, pensando que se o Tatsumi tivesse ido para o lado deles, ele seria igual a esse cara. Boss, por ser extremamente gente boa. E Seiyu, por ela ser extremamente simpática com quem ela considera ser do bem. Teria trocado olhares com Esdeat, mas nada demais. Ela não sabia quem ele era e Akashi não tinha interesse algum nela naquele momento. Porém, diferente da história original, quando Esdeat organizasse aquele torneio dela, Tatsumi não apareceria por ser conhecido de Akashi, que muito provavelmente estaria no evento, então seria muito arriscado ir lá. O torneio acabaria com um vencedor aleatório que não interessaria a Esdeat, ganhando apenas uma boa quantia de dinheiro e ficando por isso mesmo. As mudanças começariam agora. Depois do evento, Akashi foi atrás de Stilich por ter ouvido que ele é muito bom rastreando os outros, entregando um pedaço de roupa que ele roubou de Tatsumi quando eles se encontraram na luta com Zang, pedindo para ele o rastrear. Assim, a invasão continuaria acontecendo, com todos se saindo bem até a chegada de Najenda, Suzano e Chelsea. Ei chefe. Isso não é nada bom. Além do doutor que controla esses bichos, aquele tal Akashi tá do lado dele. Diria Mine, que estaria olhando com um par de binóculos. Ouvindo aquela informação, todos ali ficariam tensos, menos Chelsea por não se importar muito, e Suzano por ser uma arma imperial. Porém, enquanto todos se preparavam para a batalha, algo totalmente inesperado acontece. Com um corte limpo, Akashi decapitou Stilich, o matando na hora, não dando a chance de ele se transformar como na história original. Todos ficariam chocados enquanto Akashi andava sem muita preocupação em direção à base da Night Raid carregando o corpo morto de Stilich pela gola. Chegando na frente de todos os membros, ele jogaria Stilich entre eles, soltando um suspiro. Será que isso é o suficiente para uma trégua temporária? Perguntaria a Akashi, olhando para Najenda que não saberia muito o que fazer. Bom, se matou seu aliado assim, seria rude eu negar isso. O que veio fazer aqui? Perguntaria a Najenda. Eu serei bem direto, eu vim propor uma aliança com vocês e o exército revolucionário. Diria Akashi, deixando todos ali ainda mais confusos. O governo está corrompido, o primeiro-ministro manipula o imperador de forma nojenta. Eu sou contra os métodos de vocês, mas tenho em mente uma transição mais pacífica. Complementaria Akashi. Diga mais, falaria Najenda curiosa. Eu irei por dentro, pegar a confiança do imperador e dar um jeito no primeiro-ministro, mas isso não seria suficiente. Aquele garoto provavelmente tá corrompido pelos ideais que foram implantados na cabeça dele. É nessa parte que eu preciso da ajuda de vocês. A influência da revolução tá aumentando dentro da capital, então vocês devem ser o rosto desse ataque para que os cidadãos não estranhem. Depois disso, o objetivo de vocês vai estar completo, e o meu também. Finalizaria Akashi, olhando para Najenda que estaria extremamente pensativa com aquilo. Ela com certeza não esperava algo assim acontecer. Precisamos de tempo para pensar nisso, mas não é uma oferta ruim. Mas alguém seguiu vocês até aqui? Diria Najenda. Não, os únicos que sabiam eram eu e todos os cadáveres que estão por aí. Afirmaria Akashi. Certo, mas por precaução, iremos mudar de base. Daqui 10 dias, apareça no Monte Chacal. Iremos combinar as coisas com mais calma. Diria Najenda, virando as costas e começando a sair. Suzano e Chelsea a seguiriam, deixando Akashi de frente com os outros membros. Tatsumi olhava para ele confuso e meio na defensiva, mas no fundo estava feliz por ter ele como aliado. Bom, se vamos trabalhar juntos a partir de agora, precisamos resolver as coisas. Diria Leone se aproximando com um sorriso. Ei Leone, não se aproxima dele assim, não sabemos se o que ele disse é verdade. Diria Lubok atrás dela. Akashi suspiraria, fazendo uma espada de gelo de alguns bons metros em sua mão direita, apontando ela para o mesmo lado. Acredite, se eu quisesse ter atacado vocês, nada me impediria. Vocês estão no meu alcance pelos últimos 45 minutos, e se todos estão vivos, é porque eu quis. Diria Akashi, desfazendo a espada. Qual a sua, hein? Diria Lubok meio irritado com o jeito que Akashi falou, mas Akami colocaria a mão no ombro dele, impedindo ele de fazer alguma burrice. Foi legal essa conversa, peço que se cuidem, mesmo que seja difícil. Eu preciso de todos vocês vivos para aquilo que citei dar certo da melhor forma possível. Mas não achem que eu os perdoei por ter levado Tatsumi para esse lado. Diria Akashi em tom mais sério, se virando e começando a sair em direção à capital de novo, se certificando que não deixasse nenhum rastro para trás.